Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 21h02. Estamos ao vivo aqui através do Facebook, falando para mais de 200 mil seguidores do Facebook da ABP. Hoje vamos conversar sobre patologia dual. Temos muitas participações. Dr. Romildo Bueno, Dr. Fernando Portela, Dr. André Brasil, Dr. Ronaldo Laranjeira. Realmente muitas participações, mas antes nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. Imagina-se que a patologia dual é um conceito novo, já que é desconhecida por grande parte da psiquiatria brasileira. O conceito ficou comprovado em neurologia ao se descobrir que a maioria das epilepsias temporais decorre de duas lesões, frequentemente displásicas, em territórios diferentes do complexo cerebral. A crescente evidência genético-epidemiológica de que esses fenômenos são provavelmente concorrentes levou ao conceito do Double D, já conhecido há mais de 2 décadas na psiquiatria americana e posteriormente refinado para o conceito atual de patologia dual. Isso modificou o conceito de assistência médica aos dependentes químicos, hoje implantado em vários países, entre eles Portugal e Espanha. Suspeita-se que outras patologias psiquiátricas possam ser duais e pesquisas avançam neste campo. No Brasil, uma corrente de pesquisa vem estudando a implicação de endofenótipos como preditores de patologias duais em psiquiatria. Primeiramente, respondendo boa noite a todos aqui que já estão nos dando boa noite aqui no nosso Facebook. Nós vamos apresentar agora um vídeo gravado pelo Dr. Romildo Bueno, que vai falar sobre patologia dual. Põe no ar, Diego. Em 1974, até 10 anos depois, Isbell chegou à conclusão, que aí sim, essa é uma conclusão muito importante, de que o índice de recuperação, de remissão dos viciados, dos dependentes, veteranos das guerras da Coreia e do Vietnã era muito baixo, porque pelo menos 30% deles tinha uma patologia psiquiátrica concomitante, para usar a palavra do Isbell. Não é subjacente, é concomitante. E com isso não adiantava manter um hospital de veteranos para tratar só de dependentes, se não se tratava a doença psiquiátrica. Essa é a primeira vez que a palavra psicopatologia dual encontra um fundamento numa experiência dentro de um hospital. Essa dali para frente, a compreensão do abuso de substâncias proibidas, substâncias tóxicas que conduzem à dependência, passou a ser visto como uma consequência de uma doença psiquiátrica prévia subjacente. Isso que se chama patologia dual hoje em dia. A gente procurar saber se a ponta do iceberg não tem o restante do iceberg, que é 10 vezes maior, até 40 vezes maior, escondido debaixo d'água, que é uma patologia psiquiátrica. Esse tipo de debate levou a Associação Mundial de Psiquiatria a criar um departamento de psiquiatria dual, que já realizou mais de 10 encontros, e a ABP fez uma parceria com esse departamento de psiquiatria dual para fazer parte desse novo avanço. Já ocorreram 2 congressos ibero-brasileiros de psiquiatria dual, que foram feitos em Portugal, em Coimbra, em Lisboa, e o terceiro será feito agora em julho, 1 e 2 de julho, em Salvador, Bahia, um patrocínio da ABP, com um trabalho muito intenso da Associação Baiana de Psiquiatria, e nós vamos ter a oportunidade de termos um congraçamento entre a experiência ibérica, que data de mais de 10 anos, e a nossa incipiente experiência no Rio de Janeiro. Digo Brasil. Sou um carioca, para mim, de vez em quando, o Rio representa
para o Brasil inteiro. Mas não é no Rio de Janeiro, é em Salvador, na Bahia. E vamos ter essa oportunidade única de debater em Salvador os conceitos de psicopatologia dual, de psiquiatria dual, de dependências e sua relação com doenças psiquiátricas subjacentes. E por isso seria muito interessante que contássemos não apenas com os interessados, mas com a grande maioria dos psiquiatras brasileiros que estão sempre buscando novos conceitos, aprimoramento e progressos no seu modo de atender os pacientes. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Romildo Bueno. São 21 horas 8 minutos, estamos ao vivo. Hoje falando sobre patologia dual, muitos estudantes também de psicologia se identificando aqui no nosso Facebook. Um abraço a todos. Eu gostaria agora de uma participação por telefone do Dr. Fernando Portela para complementar um pouquinho essas informações do Dr. Romildo. Boa noite, Dr. Fernando. Boa noite. Em nome de toda a diretoria da ABP, do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, agradeço muito a sua participação voluntária e gostaria de que o senhor complementasse um pouco o que o doutor Romildo acabou de nos colocar. Olha, o que eu tenho a dizer sobre patologia dual, que eu venho estudando há algum tempo, isso é um... Alô? 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 Estamos lhe ouvindo perfeitamente, doutor Fernando. Esse é um conceito que eu considero revolucionário em psiquiatria e que somente agora está chegando ao Brasil. Na verdade, o diagnóstico chamado patologia dual, que não é um termo muito adequado no meu entender, ele é um diagnóstico clínico-epidemiológico, né, que se refere a uma população clínica, em que você tem a concorrência entre a adição, uma patologia aditiva, né, que aqui no Brasil se chama ainda dependência química séria, e uma doença mental. Na verdade, são patologias concorrentes e não concomitantes, porque elas decorrem efetivamente de aparentemente uma mesma fenomenologia, né? Então, há uma associação muito grande entre uma adição a qualquer tipo de droga, pode ser sexo, jogo patológico e outras coisas, né? E uma doença mental. Geralmente, na maioria das vezes, uma psicose, um transtorno afetivo, um distúrbio de personalidade, né? E essas coisas andam juntas. Não como entidades independentes concomitantes, mas como entidades concorrentes. Então, esse é a formação do conceito de patologia dual. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa recente nos Estados Unidos mostrou que da população geral americana, 0,6% dessa população tem o transtorno de jogo patológico. Somente 0,6% da população. Entretanto, esse pequeno grupo com essa patologia, 96% deles tem algum tipo de transtorno mental. Então você veja aí o conceito de patologia dual como uma entidade com dupla manifestação, né? Isso é um conceito muito importante porque ele de certa forma, o paradigma clássico de uma patologia aditiva, como decorrente de um sequestro do sistema de recompensa cerebral, né? Isso hoje em dia, com esses dados epidemiológicos e genéticos, está se modificando muito. Hoje em dia, o paradigma para esse tipo de situação é de uma vulnerabilidade individual, né? É uma patologia que afeta não somente o sistema dopamina, mas também o sistema canabinoide endógeno, opioide, o colinérgico nicotínico, né? E que, de certa forma, isso também está envolvido na doença mental. Então, o que parece, o que tudo indica é que a adição, né,
a qualquer coisa, não somente as drogas ilícitas, mas também drogas lícitas, como eu falei, jogo, etc. Essa coisa está ligada a um fator, a um fenótipo intermediário, né, da doença mental, né, que vulnerabiliza o indivíduo à adição. Então, aquele paradigma da patologia aditiva ser decorrente da exposição, da frequência de exposição, da dose da droga, etc., de levar a uma patologia aditiva e induzir a partir da doença mental, isso não tem sido evidenciado com esses estudos epidemiológicos. Consequentemente, o conceito de patologia... Olá, ok? Me ouvindo? Obrigado, doutor Fernando Portela. Eu gostaria agora de fazer meu primeiro contato com o doutor Ronaldo Laranjeira. Boa noite, doutor. Doutor Ronaldo, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Boa noite. Em nome do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, de toda a equipe da BP, agradeço a sua participação voluntária neste programa e vou lhe encaminhar uma mensagem que chegou aqui do Gabriel. Ele pergunta se o transtorno bipolar aumenta as chances da pessoa desenvolver alguma dependência. Olha, as evidências mostram que sim, né? Não só para o transtorno bipolar, como o transtorno depressivo, o transtorno de personalidade, como o doutor Fernando falou. Eu acho que, na realidade, esse conceito de psiquiatria dual, quer dizer, que além da pessoa ter um transtorno psiquiátrico, poderá desenvolver um transtorno com o uso de substâncias, é praticamente válido para todos os transtornos mentais, por exemplo, a esquizofrenia. Possivelmente não tem transtorno mental que não acaba não aumentando a chance da pessoa fazer uso de alguma substância, quer seja, às vezes, cigarro, quer seja álcool, quer seja maconha, quer seja cocaína. Eu acho que esse conceito, ele transformou a forma como a gente vê a psiquiatria, né? Então, acaba transformando, os casos ficam mais complexos. Por exemplo, quando a gente fala do transtorno afetivo bipolar, como foi perguntado, às vezes se a pessoa faz uso de substâncias, às vezes o próprio psiquiatra tem dificuldade de fazer o diagnóstico, porque a manifestação dos sintomas psiquiátricos, quando existem substâncias psicoativas, outras, né, como eu mencionei, às vezes a manifestação da psicopatologia, da forma como a doença aparece, fica diferente, né? E por isso que muitas vezes no Brasil ainda você tem muita dificuldade, né, das pessoas, dos próprios profissionais de saúde mental, de identificarem, né, os transtornos mentais subjacentes ao uso de substâncias. Porque às vezes é mais fácil enxergar o uso de substância, porque obviamente é público, e os problemas imediatos aparecem mais, e às vezes a família identifica o uso de substância, a sociedade identifica, mas nem sempre vai identificar o quadro psiquiátrico que está subjacente. É por isso que esse conceito da gente tentar integrar e identificar dois transtornos que ocorram simultaneamente, é um desafio para todos nós, da psiquiatria, dos outros profissionais, e até mesmo para as famílias terem esse conhecimento, né, de que possa existir as duas condições associadas, que vai fazer, muitas vezes, os casos clínicos, como o doutor Fernando falou, fiquem mais complexos no tratamento, né? Por isso que, às vezes, a gente precisa criar um sistema de saúde que possa identificar e tratar adequadamente esses casos mais complexos, que às vezes não dão resultados ou que acabam não cronificando, muitas vezes, porque não se identificam as duas doenças que estão ocorrendo simultaneamente. Obrigado, doutor Ronaldo Laranjeira. Doutor André Brasil, doutor Fernando Portela, ainda voltará ainda nesse programa. Mas antes eu quero felicitar aí algumas moções aqui do nosso Facebook, a Betânia Burguetsky. Boa noite a você, Betânia. Rosilane Cerqueira está achando o tema super interessante. Jair San Castro fala que tem um irmão dependente também.
é lá de Alagoinhas, na Bahia. Viviane Kuzma, também dando boa noite, felicitando pelo programa. A Marli Furtado. Você que está acompanhando o nosso programa aqui pelo Facebook, saiba que vai acontecer um congresso sobre patologia dual. Aí eu vou convidar o Dr. André Brasil para falar sobre esse congresso. Dr. André Brasil, o senhor está me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos que estão assistindo a ABP-TV nesta noite. Em nome do Dr. Antônio Geraldo e toda a equipe da ABP, também agradeço a sua participação voluntária. Fale um pouco sobre esse evento. Sempre uma honra falar da ABP-TV e sempre uma honra receber o convite da Associação Brasileira de Psiquiatria para poder esclarecer temas de interesse da população. E esse tema é de um interesse particular, porque é um tema absolutamente novo, como foi dito agora pelo professor João Romildo Bueno e pelo professor Fernando Portela Câmara e Dr. Laranjeira, mostrando que a importância do fenômeno de patologia dual ainda é desconhecido por muita gente no Brasil. Por isso, nos próximos dias 1º e 2 de julho, em Salvador, no Hotel The Ville Prime, realizaremos o 3º Congresso Ibero-Brasileiro de Patologia Dual. É a primeira vez que esse evento é realizado no Brasil. As inscrições já estão abertas no site da ABP, abp.org.br. Já estão disponíveis as inscrições, estão acontecendo com um ritmo acelerado, as pessoas devem buscar informações, e é um evento que não é exclusivo para a classe médica. Isso é importante ser dito. Os psicólogos, os terapeutas em geral terão muito benefícios, porque vários palestrantes com experiência na Europa, tanto Portugal, Espanha e alguns palestrantes argentinos e brasileiros também, falarão sobre a importância do tratamento da patologia dual dentro da equipe multidisciplinar. O tema da dependência, ele é muito recorrente nos dias de hoje e tem incidência altíssima na nossa população, e se pudermos entender sobre esse novo prisma, esse novo paradigma, podemos avançar muito, e é um ganho muito grande para as pessoas que participarem do evento, poder compartilhar a experiência de todos que estão presentes, todos os palestrantes internacionais, e será de uma grande importância para a ABP abrigar pela primeira vez esse evento. Então, aguardamos todos vocês aqui em Salvador, nos dias 1º e 2 de julho. 2 de julho, lembrar a todos, é um dia de feriado na Bahia, então é um motivo a mais as pessoas virem conhecer Salvador, aproveitar o evento e passar também o final de semana, porque também a gente pode descontrair, e as inscrições abertas, como eu falei, no site da ABP. Muito obrigado, doutor André Brasil, pelo convite. Eu vou pedir uma nova conexão com o doutor Fernando Portela, Diego, para ele responder aqui ao Adailton César. Não sei se eu gostaria de complementar mais sobre o que é patologia dual. Alguns internautas aqui chegaram agora, não pegaram a total explicação do doutor. E aproveite também e responda ao Adailton César, que ele pergunta: gostaria de saber se é possível que indivíduos com baixa atividade dopaminérgica pré-frontal, anedônicos, que tendem a buscar drogas que minimizem sua apatia e disforia, sejam os alvos principais da patologia dual. Não há dúvida. Essa aí é uma característica de um endofenotipo da patologia dual. Né? Ou seja, o uso da droga como uma necessidade, como uma espécie de automedicação para aliviar algum sintoma, para aliviar alguma necessidade. Então, esse é o que leva o sujeito à busca da droga, dentro do paradigma da patologia dual. Né? Não é o vício, isso não existe, é uma estrutura cerebral, é uma alteração em nível de sistemas endógenos de receptores. O exemplo que o amigo citou é muito bem típico dessa patologia dual. Ou seja, é uma doença mental, uma doença no qual a adição da droga a uma droga é uma consequência, né? Eu diria até tardia, entendeu? Porque muitas vezes esses aditos, eles iniciam com sintomas
de alterações de personalidade, sintomas cognitivos, compulsões, algumas formas de compulsões de comportamento, etc., né? E que depois aparece o grande problema, que é a questão da droga, né, que na verdade já é um problema tardio. Então, percebe-se daí a complexidade da situação, o do sofrimento que esses indivíduos estão sujeitos e, consequentemente, da necessidade de mudar os paradigmas de tratamento e assistência à população nesse particular. Obrigado, doutor Fernando. Okay? Vamos direto. Obrigado, doutor Fernando. Vamos direto agora para o doutor Ronaldo Laranjeira para responder uma pergunta que chegou aqui. A patologia dual é fácil de ser detectada, doutor? Obrigado pela pergunta. Eu gostaria só de complementar o doutor Fernando Portela. Assim, eu acho que tem uma teoria, né, que chama uma síndrome, né, que é síndrome de deficiência de recompensa. Exatamente o que o doutor Portela falou, assim, que tem muitas pessoas, por ter deficiência de dopamina em algumas regiões do cérebro, principalmente na região frontal do cérebro, tem às vezes uma apatia, uma dificuldade de experienciar prazer. E exatamente por essa dificuldade ele vai usar drogas, principalmente drogas mais excitatórias, para manter o nível de prazer. Então, às vezes a pessoa não consegue ter prazer na diversidade de opções de prazer que existe na vida e recorre à droga exatamente para sustentar o nível mínimo de prazer, né? Então, essa é a visão geral que eu gostaria de ter dado e talvez complementar um pouco o que o professor tinha falado antes de mim. Agora, o que eu acho que a síndrome dual ou comorbidade, né, tem vários nomes na literatura, quer dizer, o fato de existir duas doenças associadas passa muitas vezes despercebido, né, como eu falei, pela família, pelos profissionais de saúde e até mesmo pelos psiquiatras, porque a manifestação de a pessoa estar usando drogas e ter um outro transtorno psiquiátrico realmente não é fácil. É por isso que a própria literatura psiquiátrica e médica levou um tempo para formar esses conceitos que são relativamente recentes, né? Então, talvez o grande problema, eu vejo dois problemas. O primeiro é você identificar que a pessoa, os casos mais graves de dependência química, existe um transtorno psiquiátrico subjacente. Eu acho que o profissional já desconfiar, principalmente quando a pessoa está internada, os estudos americanos mostram que mais de 70% das pessoas internadas por dependência química têm um segundo diagnóstico psiquiátrico. Então, hoje em dia, você pode falar que a maioria das pessoas em tratamento para dependência química vai ter um outro transtorno psiquiátrico. Então, esse é um dos problemas dos profissionais identificarem que os casos mais complexos são complexos muitas vezes por causa de uma outra doença psiquiátrica que ocorre concomitante à dependência química. O outro problema, né, quando a pessoa tem duas doenças associadas, né, além de você identificar, é de como tratar. Isso, logicamente, a gente vai discutir bastante na semana que vem lá na Bahia, que é realmente, talvez, são as duas questões que realmente são importantes. Como identificar e como você vai fazer um tratamento das doenças concomitantes, né? Que, de alguma forma, você tem que fazer um manejo, que a pessoa pare de usar as substâncias, né, para você poder efetivamente tratar o transtorno psiquiátrico, né? Porque esse é um grande dilema. Se a pessoa continuar usando a substância, quer seja álcool, maconha ou cocaína, e querer tratar o outro transtorno psiquiátrico, vai ser muito mais difícil você poder acertar o tratamento quando a pessoa não consegue parar de usar a droga, né? Então fica realmente aquele dilema clínico, muitas vezes, que a gente passa e que tem que ser de alguma forma resolvido, ou ajudar a pessoa a criar um período de abstinência para poder efetivamente tratar o transtorno psiquiátrico subjacente. É isso que torna, né, o tratamento das doenças comórbidas, né, a patologia dual, realmente um grande desafio
não só para o psiquiatra, para a equipe multidisciplinar e até para a própria organização de serviços para dependência química. Eu conheço serviços que falam, não, se a pessoa tiver um transtorno psiquiátrico, eu não trato. Pô, mas então você está excluindo, né, infelizmente, a maioria das pessoas que têm dependência química, né? Eu acho que a organização dos serviços ela tem que levar em conta de que essa realidade existe e que você tem que aparelhar o sistema de tratamento para lidar com esses casos complexos da dependência química. Muito obrigado, doutor Ronaldo Laranjeira. São 21 horas e 27 minutos. O papo aqui no Facebook está muito bom. Estamos falando sobre patologia dual, muitos acessos, muitos comentários. Emanuele Mota está achando muito bom esse espaço. Dani Coutinho, interessante. Apesar de não conhecer a terminologia, a doença é mais comum do que parece. Isso mesmo, Dani. A Rosilene Santos está achando o programa maravilhoso. Paula Cristina Albuquerque, boa noite a todos que estão assistindo o programa, parabeniza também os nossos doutores participantes. Jamina Elizabeth, ela diz que quer ser psiquiatra, adora o programa, parabéns, parabéns, sucesso na sua profissão também. Miriam Neves, parabéns pelo programa, muito interessante o tema. Érica Barreto, também parabeniza aos médicos, aos psiquiatras e aos organizadores do programa. Tânia Mendes também está achando muito bom e a Maria de Lourdes também parabeniza a ABP. Vamos direto para o doutor Fernando Portela. Doutor Fernando, uma pergunta que chegou, é muito comum pacientes psiquiátricos apresentarem patologia dual? É sim. Você veja o esquizofrênico, por exemplo, ele sempre desenvolve um tabagismo, o transtorno afetivo bipolar também, muitas vezes desenvolve, porque já está presente, né, uma adição, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade também, etc., né? É uma questão ampla, sempre envolvendo, onde está envolvido uma patologia aditiva, né? Uma dependência a alguma droga, não necessariamente droga, pode ser também, por exemplo, a jogo, dependência patológica ao jogo, ela está presente. Obrigado, doutor Fernando Portela. Doutor Ronaldo Laranjeira, vamos responder aqui ao Emerson Obara. Ele pergunta se as drogas são os únicos ou são os maiores refúgios dos doentes desta patologia. Olha, infelizmente, né, aconteceram dois grandes fenômenos nas últimas décadas, né? Quer dizer, o fechamento dos hospitais psiquiátricos e as pessoas com transtornos mentais sendo corretamente tratada na comunidade, né? Então as pessoas, né, e tem evidências de que existe um aumento de alguns transtornos mentais nas últimas décadas, e outro fenômeno que a facilidade de consumo de drogas aumentou muito, né? Se a gente for ver no Brasil, né, nas últimas 2 décadas, né, o acesso às drogas, né, o acesso ao álcool já sempre existiu, mas agora em relação à maconha, em relação à cocaína, nós temos mais de 1 milhão de usuários de crack no Brasil, por exemplo, né? Quase 2,5 milhões de usuários de cocaína, né? Então nós temos um aumento da oferta, né? Então é por isso que com esses dois fenômenos, né, mais pessoas com os transtornos mentais vão ter acesso a drogas, né? E aí vai formar essa doença complexa que a gente chama patologia dual, né? Então não é que todo mundo usa drogas ou nem todo mundo tem transtorno mental, mas do ponto de vista da realidade clínica, principalmente das pessoas que buscam o tratamento, quer seja no consultório, nos ambulatórios, aumentou muito essa associação, né? É por isso que, para o psiquiatra, né, um tempo atrás, o psiquiatra falava, se a pessoa usar drogas, eu não posso tratar. Não, mas hoje em dia, se o psiquiatra falar isso, né, é tão comum, né, a pessoa com depressão e alcoolismo, né, a pessoa com transtorno bipolar e uso de várias substâncias, ou a pessoa esquizofrênica que fuma muito e tem morte precoce por causa do cigarro, ou a esquizofrenia e uso de maconha,
o déficit de atenção e uso de várias substâncias. Então, a psiquiatria, infelizmente, ela está interconectada com o uso de substância, porque o uso de substância na população como um todo aumentou muito nos últimos anos. É por isso que a gente está vendo cada vez mais essa relação e por isso que até a própria Associação Brasileira de Psiquiatria está tomando parte nesse evento internacional que vai ocorrer a semana que vem na Bahia. Então, por causa que a realidade clínica, né, das pessoas que buscam ajuda, das pessoas que têm a vida, né, paralisada por causa dessa combinação tão ruim de duas doenças, é por isso que a própria psiquiatria está se modificando e se aperfeiçoando para tentar tratar melhor os nossos pacientes, né? Ok, obrigado, doutor Ronaldo Laranjeira. Eu quero responder aqui a Joyce, que ela pergunta se esse vídeo será disponibilizado para ser assistido posteriormente. Pode sim, Joyce, vai até o site da ABP, que esse vídeo vai estar lá disponível. Está certo, Diego? Exatamente. Vamos agora fazer uma pergunta aqui para o doutor Fernando Portela, para responder a Tânia Ferreira. Ela gostaria de saber sobre o recurso em uso da droga pelo paciente, se é ou não uma forma de buscar um meio de equilíbrio inconsciente pelo paciente. A função da droga aí, veja, é de uma necessidade da própria doença. É uma espécie pervertida, digamos assim, por usar essa expressão, de uma tentativa de aliviar ou de cumprir alguma necessidade gerada na doença. Entendeu? Elas estão muito ligadas por isso. A doença mental e essa dependência. E como o Ronaldo Laranjeira falou, essa coisa muito importante, não é todos os casos, são aqueles casos graves, aqueles casos sérios que requer geralmente uma internação, que o paciente busca por ajuda devido a uma dependência grave de drogas ou jogo patológico, né? É uma situação desse tipo, né? Que concorre com a doença mental, que geralmente precede o evento do uso da substância, muitas vezes de forma não notada, né? Que, como o Ronaldo Laranjeiras falou, a droga ela é mais evidenciada, é mais visível devido aos seus aspectos sociais. Mas muitas vezes o indivíduo já vem desenvolvendo precocemente alguns sintomas típicos que já denunciam a presença de um transtorno mental. Ok, obrigado, doutor Fernando Portela. Ô, Diego, me passa a conexão agora com o doutor André Brasil. Doutor André, boa noite. Eu quero ser porta-voz aqui. Vários estudantes, enfermeiros, estudantes de medicina, né, psicólogos, estão perguntando aqui sobre a participação neste evento. Qual o público direcionado a esse evento? Quem poderá participar? Todos vocês podem participar, tanto estudantes, profissionais de qualquer área da saúde, serão muito bem-vindos. É um evento internacional, como frisamos, inédito no Brasil. É o 3º Congresso Ibero-Brasileiro de Patologia Dual, a primeira vez que ocorre no Brasil e será aqui em Salvador. Os estudantes têm condições especiais, também como os médicos associados da ABP também têm condição especial. Terá a cortesia de 10 pontos de prova de título de especialista da ABP. E nós, da Associação Psiquiátrica da Bahia e a Associação Brasileira de Psiquiatria, teremos a honra de recebê-los todos, sejam estudantes de psicologia, estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, profissionais de saúde que trabalham com o paciente em CAPS, em residência terapêutica, em hospital psiquiátrico, em qualquer ambiente onde se trate a saúde mental. Então, aguardo todos vocês nos dias 1º e 2 de julho, deste mês, desse ano agora, no Hotel De Ville Prime, aqui em Salvador. As inscrições já estão abertas no site www.abp.org.br, é o portal da psiquiatria brasileira, e todos estão devidamente convidados e será uma honra recebê-los todos aqui em Salvador. Obrigado, doutor André. Mais uma pergunta, aproveita a sua conexão aí, são 21h36.
A minha produção já me autorizou a esticar um pouquinho mais o programa devido à grande audiência que nós estamos tendo hoje. Doutor André, vamos responder aqui, aproveitando a sua conexão, para a Carmen Pires. Ela pergunta: como a psiquiatria pode garantir para o dependente químico que os remédios não provocarão uma outra forma de dependência? Isso é bem interessante a pergunta, mas é complexa, porque são dois pontos bem divergentes. A questão medicamentosa é uma questão supervisionada por médico. A dependência pura e simples, ela não é supervisionada, ela não é incentivada pelo médico. Então, são duas questões muito importantes. Às vezes pode parecer paradoxal que um tratamento médico com medicamento possa tratar uma dependência de qualquer modo. Eu trabalho especificamente com dependência de internet, e que já pode também ser considerada como patologia dual, embora não seja mencionada, mas alguns estudos podem indicar que, assim como o fenômeno de dependência a substâncias, ao álcool, ao tabaco, também, e ao jogo, pode também ser considerada uma patologia dual, junto com as outras que são mencionadas. Então, a questão medicamentosa, como citado, ela é muito complexa e derivada. É um momento oportuno que a gente discutir, esse elevar, trazer ao público o tema patologia dual, que até então tão desconhecido da população, possa ser visto e possa ser conversado num evento como esse, que a partir de então teremos mais e mais vezes o assunto em pauta, para que a população possa entender e os profissionais de saúde possam compreender bem, trabalhar bem sobre o assunto e replicar as informações de modo adequado. Doutor Diego, para o doutor Ronaldo Laranjeira. Doutor Ronaldo, vamos responder aqui a Edileuza Bom Giovanna. Ela faz uma pergunta interessante. Ela pergunta: patologia dual é comorbidade? Eu gostaria de, antes de responder a Edileuza, eu gostaria de tentar complementar a resposta do André e de falar que a grande maioria dos medicamentos psiquiátricos não produzem dependência. Exceção algum ou outro medicamento que a psiquiatria cada vez menos usa, que causam dependência. Então, comparando com maconha, cocaína e outros, realmente a grande maioria não causa dependência, né? Isso é quase que um padrão do FDA nos Estados Unidos, por exemplo, de não permitir que as drogas usadas em saúde, de uma maneira geral, em psiquiatria, de uma maneira particular, possam causar dependência. E essa é uma pergunta importante, porque a maioria das pessoas, muitas pessoas, vem com essa dúvida, né? Agora, respondendo à pergunta específica da Edileuza, a patologia, tem vários nomes, né? Patologia dual, comorbidade, mas o conceito mais importante é que exista na mesma pessoa, além da dependência de uma substância, até de várias substâncias, e um outro transtorno mental, né? Então, são esses vários nomes que às vezes tornam os profissionais confusos, né? Mas eu acho que a patologia dual, né, é o nome que está ficando mais forte em termos conceituais, né? Mas por muito tempo se chamou de comorbidade, né, que é a presença de duas doenças simultaneamente, né? Mas o importa é realmente o conceito fundamental nisso tudo, que as pessoas possam ter mais do que uma doença. Às vezes, por exemplo, alguém que tem doença cardíaca, ela pode ter diabetes, que é uma relação muito comum, né? E ter depressão também. Então, existe uma comorbidade médica, né, ou patologia dual médica e psiquiátrica. Mas mesmo na psiquiatria, a pessoa possa ter vários transtornos, não só dois, mas até mais outros transtornos que possam aparecer, se mostrar de formas diversas. É por isso que torna a comorbidade um conceito clínico significativo pela própria complexidade, como eu falei, da manifestação e do tratamento dessas duas condições. Obrigado, doutor Ronaldo Laranjeira. Vamos agora ao doutor Fernando Portela para responder aqui a Edna Gomes. Na verdade, você vai responder a Edna Gomes também a Simone Dias, que ela pergunta como e por que surgiu o termo patologia dual. Essa é uma pergunta, e a outra que eu vou lhe fazer agora é da Edna Gomes. Ela fala: tem uma dúvida sobre a psicoterapia para esses pacientes, o que abordar primeiro, o abuso da droga ou a patologia que associou? Então são duas perguntas em uma aí, doutor. É a patologia que tem que ser abordada. O tratamento,
concorrente com a depressão. No primeiro caso, a patologia dual é o que os americanos já na década de 90 chamavam de double D, ou diagnóstico duplo, né? Era que eles observou que certas comorbidades não aconteciam ao acaso, mas concorriam com alta frequência uma e outra, como o caso, por exemplo, a dependência de alguma substância química, conjuntamente à esquizofrenia ou um transtorno afetivo, né? Ou alguns transtornos de personalidade. Então, era como se fosse uma mesma patologia apresentando-se de forma dupla, daí o nome patologia dual. Na verdade, é uma mesma raiz neurobiológica, né, levando ao aparecimento de duas condições clínicas que são aparentemente concomitantes, mas que, na verdade, são concorrentes, ou seja, elas florescem de uma mesma planta, né, de uma mesma alteração neurobiológica, né? Então, esse é o conceito de patologia dual, né? É um conceito clínico, epidemiológico e genético também, já dentro da genética psiquiátrica também. É um paradigma novo, né? Entendeu? É isso. Ok, obrigado. Vamos agora para o doutor Ronaldo Laranjeira para responder aqui a Edna Gomes. Ela coloca: tem uma dúvida sobre a psicoterapia para esses pacientes. O que abordar primeiro, o abuso da droga ou a patologia que associou? Olha, eu acho que o doutor Fernando começou a responder essa pergunta, e eu acho que tem que ser tratado simultaneamente, né? A mesma coisa, por exemplo, se a pessoa tem uma doença do coração e ela é diabética, qual é a doença que você vai tratar primeiro? Você vai tratar as duas, né? Porque a pessoa tem uma doença mais complexa. As pessoas com patologia dual, né, ou quer dizer, com um diagnóstico duplo, se você tratar só a doença psiquiátrica e a pessoa continuar usando drogas, você não vai ter parâmetro de melhora dessa pessoa, porque, sei lá, é depressiva, você está dando um antidepressivo e a pessoa continua bebendo, por exemplo, ou usando maconha, é lógico que você não vai ter sucesso no seu tratamento, o sucesso vai ser muito mais limitado, né? Então, a abordagem, que eu acho que é o conceito que se tem hoje em dia, de você realmente tentar tratar as duas condições simultaneamente. É por isso que esses casos são casos mais complexos, né? Porque uma coisa é você tratar uma depressão onde só existe a depressão. Outra coisa completamente diferente é você tratar uma depressão onde existe também um uso abusivo de álcool, ou uso de maconha, ou uso de cocaína, né? Então, do ponto de vista do tratamento, isso eu falei anteriormente, o grande desafio, além de identificar a patologia dual, é você tratar simultaneamente duas condições. Não pode existir ou tratar uma ou tratar outra, porque se não tratar as duas, infelizmente, a evolução desse paciente vai ser muito ruim. E é por isso que esse, para mim, é um dos grandes desafios que a gente vai estar discutindo sábado que vem lá na Bahia. Ok, doutor. Aproveitando a sua conexão, vamos responder aqui ao Júlio César Guimarães Mercadante. Ele pergunta: a patologia dual apenas se refere aos quadros de DQ, associado a outros transtornos, ou podem abranger outros transtornos, como TDAH mais TOD? Eu acho que o conceito, né, é de você ter mais do que uma doença, né, a comorbidade, né, quer dizer, você poderia chamar isso ou patologia dual, a pessoa pode ter, por exemplo, esquizofrenia, pode ter depressão, né? Ela pode ter depressão e transtorno obsessivo-compulsivo, né? A pessoa pode ter transtorno déficit de atenção e ter depressão. Então, esse é um conceito que torna a psiquiatria mais complexa, né? Não existe onde é que está escrito que as pessoas só têm que ter uma doença, né? Quer dizer, não é, na realidade, a manifestação da psicopatologia ou das doenças mentais, infelizmente, para um grupo, né, de pessoas, às vezes como se a pessoa tivesse sido contemplada com mais que uma doença, quer seja uma doença mais do que uma doença psiquiátrica da tradicional, né, mas muitas vezes vem associada com o uso de substância. Por isso que, mais comumente, né,
é conhecido como uma associação do uso de substâncias psicoativas com um outro transtorno mental. Esse é o conceito que é mais clássico, assim, mas nada impede que aí a psiquiatria mais avançada tenha mostrado que isso pode se expandir para toda a psiquiatria, né? Porque a chance de alguém, quando tem um quadro mais grave de um transtorno mental, poder desenvolver concomitantemente outro transtorno mental. Pode ser uso de substância ou pode não ser, ou pode ser outro transtorno mental propriamente dito, né? Ok, vamos até o doutor André Brasil para responder aqui ao Emerson Obara. Ele é estudante de psicologia em São Paulo e não há como ir ao Congresso na Bahia. Pergunta se haverá material para estudo posterior. O senhor pode responder esse nosso internauta, doutor? Infelizmente não transmitiremos online o Congresso, mas certamente o tema será a partir de então muito discutido e com certeza as mídias sociais, o site da ABP trará com certeza assuntos pertinentes ao Congresso, com relatos, com informações, e o assunto será cada dia mais discutido dentro do Brasil. Então, certamente, logo ele poderá ter acesso às informações, acesso a estudos, porque o assunto está entrando no Brasil, ele está começando a ser discutido com mais intensidade, com mais interesse pela comunidade científica, e certamente ele poderá ter informações mais detalhadas. É uma pena que ele não possa vir a Salvador, ainda faltando 2 semanas para o evento, no dia 1º e 2 de julho, ele possa se organizar, mas depois ele com certeza terá acesso a informações mais detalhadas sobre o assunto. Ok. Eu vou agora falar com o doutor Ronaldo Laranjeira, são 21 horas e 48 minutos. Nosso tempo está praticamente esgotado, mas vou pedir para responder essa pergunta aqui do internauta Delson Rodrigues. Ele diz: apesar de ser uma área científica relativamente jovem, os casos são muito frequentes e levantam grandes desafios na sua abordagem e tratamento? Olha, eu acho que sim, né? Porque, como eu falei, eu acho que como o acesso ao uso de substâncias aumentou muito nos últimos anos, né? E o número de pessoas com transtornos mentais também é um número substancial. O que não acompanhou o tamanho do problema, né? Quer seja o número de pessoas consumindo drogas e ficando com outros transtornos psiquiátricos, né? O que não acompanhou isso foi a complexidade do sistema de tratamento, principalmente do sistema público de tratamento. Ele ainda está muito atrás de lidar com essas complexidades. O que houve foi um aumento de número de CAPs no Brasil, mas mesmo os CAPs não têm um nível de entendimento e de formação para entender a complexidade e muito menos para, às vezes, lidar com esses casos mais complexos, né? Então, eu acho que esse talvez seja um dos grandes debates que a gente vai ter que fazer também lá na Bahia, é de como que a gente possa ser, a Associação Brasileira de Psiquiatria possa ser um agente transformador para que, principalmente o sistema público, possa identificar e adequadamente tratar esses casos que tendem a ser, obviamente, mais complexos, né, que vai durar, às vezes, o tratamento alguns anos para que você poder acertar, né, a abstinência junto com a melhora do quadro psiquiátrico, né? Esse é o grande, talvez, desafio da psiquiatria das próximas décadas, é fazer com que o sistema público de saúde acompanhe a complexidade que hoje a gente já entende melhor, acho que tem conhecimento técnico disponível que possa ser incorporado dentro da tecnologia de saúde, de tratamento, né, na qualidade de tratamento da psiquiatria brasileira. Acho que, para mim, esse é um dos grandes desafios que a gente tem que pressionar para ocorrer a benefício da nossa população. Doutor Ronaldo, uma pergunta aqui da Edna Gomes. Ela tem uma dúvida sobre psicoterapia para esses pacientes. O que abordar primeiro? O abuso da droga ou a patologia que associou? Olha, acho que esse é o dilema, de alguma forma, você tem que tratar as duas condições simultaneamente, né? O exemplo que eu já dei, mas o que eu acho que eu repito é que se a pessoa tem um transtorno cardíaco e tem um transtorno e é diabética, você não pode ficar em dúvida se você vai tratar
o coração ou o diabetes dessa pessoa. Se você não tratar o diabetes, o coração vai piorar. E se você não tratar o coração, a pessoa pode, inclusive, falecer. A mesma coisa em psiquiatria. Se a pessoa faz uso de substância e tem um transtorno mental, você tem que tratar as duas condições. Na psicoterapia, você tem que fazer um planejamento, né, de que as duas condições sejam levadas em conta, porque senão você não vai ter evolução. Se a pessoa tem depressão e você tratar a depressão e ela continuar usando, sei lá, álcool, ou maconha ou cocaína, a sua evolução não vai ser adequada. Então, na mente de quem trata, tem que existir uma sintonia de que as duas condições têm que ser tratadas simultaneamente. É lógico que, às vezes, você tem que negociar isso com o paciente ou com a própria família, no sentido de dar prioridade às duas situações. É por isso que esses casos tendem a ser de um gerenciamento complexo, né? Então, esse é um conceito que também é importante. Quando você vai gerenciar um caso complexo, tem que ser complexo, você tem que, às vezes, precisa de mais do que um profissional para lidar com esses casos mais complexos, né? Então, às vezes, não pode só ser a psicoterapia, ela tem que ser ajuntado com um medicamento com um psiquiatra ou outros profissionais da saúde mental que possam dar a devida atenção à complexidade dos casos, né? Ok, obrigado, doutor Ronaldo Laranjeira. São 21h53. Nós estamos encerrando agora às 22 horas, então vou fazer uma rápida passagem por cada participante, dando o seu boa noite e as suas considerações finais sobre a participação de hoje, sobre esse tema patologia dual, começando com o doutor Fernando Portela ao telefone. Doutor Fernando, suas considerações finais? Eu agradeço a oportunidade e gostaria apenas de ressaltar que esse congresso vai ser de grande importância porque vai trazer inclusive um know-how do pessoal da Europa, que tem uma experiência muito grande nisso, e vamos ver se consegue implantar o sistema de tratamento e assistência dessa patologia dual aqui no país. E obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Fernando Portela. Antes de eu passar aqui para o doutor André Brasil, só concluindo e até respondendo também ao Paulo Márcio, tá? A TV Med vai vender esse material do Congresso após as aulas, tá ok? Agora vamos aqui ao doutor André Brasil, suas considerações finais, doutor André. Pois bem, amigos, dou boa noite a todos que acompanharam pelo Facebook e acompanharam também no portal da Psiquiatria, reforçando a todo o convite da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Associação Psiquiátrica da Bahia, para participar do 3º Congresso Ibero-Brasileiro de Patologia Dual. Como brilhantemente expuseram agora aqui nessa BBTV o professor Ronaldo Laranjeira, o professor João Romildo Bueno e o professor Fernando Portela Câmara, é um tema de extrema relevância e de interesse para todos. Não é um tema exclusivo da área médica, é um tema que todas as pessoas que trabalham com saúde mental devem entender. Quem trabalha em CAPS, quem trabalha em qualquer unidade de saúde mental deve ter domínio sobre o assunto. Então, convido novamente vocês para o dia 1º e 2 de julho, aqui em Salvador, no Hotel Deville Prime. As inscrições já estão abertas pelo site da ABP, www.abp.org.br. Será um grande prazer recebê-los todos aqui em Salvador. Me despeço com um forte abraço para todos que acompanharam aqui e agradeço à ABP por esse canal de comunicação cada dia mais inovador. Forte abraço a todos e boa noite. Obrigado, doutor André. Doutor Ronaldo Laranjeira, suas considerações finais no nosso encerramento? Olha, eu gostaria de dar os parabéns à ABP, né, que mostra uma sintonia com a população brasileira e o compromisso da ABP de buscar a melhora dos serviços para as pessoas com transtornos mentais, usando todos esses meios de comunicação, ampliando, não só para os psiquiatras, ampliando, mas para todas as pessoas que possam ter acesso através desse canal maravilhoso que é a internet, o Facebook. Então eu acho que para mim foi um prazer estar aqui com todos os colegas tão distintos e poder participar nesse movimento da Associação Brasileira de Psiquiatria, de poder
levar o conhecimento psiquiátrico para uma população mais ampla possível. Mais uma vez reforçando que a TV Med ela vai disponibilizar todas as aulas que acontecerem no Congresso, tá? Na semana que vem, a TV Med vai disponibilizar para quem não puder comparecer ao Congresso. Agora sim, eu agradeço de coração aqui a participação do Dr. Romildo Bueno, a participação do Dr. Fernando Portela, a participação do Dr. André Brasil, a participação do Dr. Ronaldo Laranjeira. Foi muito rico esse debate, mas agradeço principalmente a você que mandou a sua mensagem aqui pelo Facebook, mandou a sua pergunta também pelo nosso Linha Direta. Aqui a Simone Dias colocou aqui que foi tão rápido, acabou tão rápido. Realmente, é porque o programa é muito dinâmico, muito rico. Mas lembrando, Simone e todos os nossos seguidores aqui da ABP no Facebook, nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, aqui através do Facebook da ABP. Tenham todos uma semana ótima e também um grande abraço à turma da comunicação da ABP, que faz com que esse programa chegue a você ao vivo. Tchau, tchau, uma ótima semana a todos vocês.